som toca aqui na Rádio A Folha, 104.9 FM. A partir de agora, pela Folha FM, entra no ar o programa que dá voz à comunidade nometoquense, trazendo para você os assuntos que movimentam nossa sociedade: política, opinião, debates, interação e entrevistas. Diversas informações sob a condução de Alberto Maurer. No ar, Voz da Comunidade. Bom dia a todos que nos acompanham para mais um programa A Voz da Comunidade, aqui pela Rádio A Folha. Também podem nos acompanhar, já estava compartilhando nas redes sociais, para participar num programa que sempre traz a voz da comunidade, do nosso município, da nossa região, para tratar de assuntos que são destaque e que podem alterar aí a sua vida, a nossa comunidade, e são exemplos aí de confiança para o nosso município, de trabalho das mais diferentes áreas. Já tivemos aí muitas participações no programa e hoje a gente tem a alegria de trazer aqui a Wanda Gergen e a Lorraine, presidente do Lar do Idoso, para tratar sobre o Lar do Idoso e mais especialmente elas vão colocar também para toda a comunidade uma novidade, um lançamento aqui que é a Semana do Lar Agradece. A gente estava conversando antes no estúdio aqui do programa. O lar justamente depende muito da comunidade e presta esse serviço para ela em contrapartida. E agora elas disseram, não, esse momento vai ser de agradecer, né, como a gente foi tão acolhida e participativa aí, a comunidade sempre nos abraça e nos auxilia para a gente manter essa atividade fundamental aqui no município. E a semana vai ser de agradecimento. Então, para falar sobre isso, sobre as atividades que terão durante essa semana e também as atividades do lar, a gente tem a alegria de receber essas duas lideranças aqui do nosso município. Queria começar desejando um bom dia aí para Wanda. Bom dia, Wanda, agradecer a tua presença já de imediato. Bom dia, Betinho, bom dia, Malu, bom dia, ouvintes do Jornal A Folha, Rádio e Jornal A Folha. É um prazer a gente estar aqui nesse momento, nesse programa que traz presente todos os sábados as informações e muitas vezes grandes novidades para o município de Nome Toca e região. Obrigado, Wanda. Da mesma forma, bom dia, Lorraine. O meu bom dia a todos, satisfação é toda nossa. Inicialmente quero agradecer, Betinho, pela oportunidade para que a gente possa fazer o lançamento da Semana O Lar Agradece. É uma alegria toda nossa aí, em primeira mão, fazer esse lançamento e também esclarecer para toda a comunidade como vai ser, o que é, né, dessa instituição muito querida aqui para o nosso município e que tem um papel fundamental, né, Wanda? Acredito que o Lar do Idoso aí, ele tem um nicho que é carente no nosso município, infelizmente, e não foram períodos fáceis, ainda mais com essa chegada da pandemia, esse 1 ano e pouco foi desafiador, mas foi satisfatório, Wanda. Betinho, infelizmente a pandemia veio para nos desafiar a reconstituir, digamos assim, ou reestruturar aquilo que nós estávamos já habituados no dia a dia e que tudo ia dando certo e que tudo estava bem. Ontem ainda estávamos conversando com umas pessoas que foram até o lar fazer uma visita e comentando de que antes da pandemia e o pós-pandemia. E nós tivemos a sorte e também o Espírito Santo, a gente às vezes brinca que o nosso Espírito Santo é muito forte, que iluminou a diretoria, a atual diretoria, a se desafiar a construir uma secretaria, né? Porque nós tínhamos um cubículozinho dentro da sala grande do lar e a diretoria ia lá, não tinha lugar para fazer uma reunião, a gente atendia os familiares junto com a secretária precisava fazer as tarefas dela, não dava certo, porque ela tinha que parar, porque não conseguia se concentrar, muitas coisas assim, e a diretoria disse, isso não dá para deixar acontecer, isso não está certo, isso não funciona. E além disso, nós tínhamos na época, há 2 anos atrás,
a psicóloga e a assistente social trabalhando no segundo piso, que era um antigo apartamento, que era usado há tempos atrás por o pessoal que morava lá para atender os primeiros idosos que lá residiam. Depois, quando entrou a lei trabalhista, então as pessoas não puderam mais ficar morando lá, residindo lá, porque tudo é diferente, né? Tudo se torna processo trabalhista. Então, foi desfeito o apartamento em si, foi criado salas para psicóloga e assistente social. Quando isso aconteceu, que surgiu a pandemia, nós entramos para a parte nova. Na verdade, nós brincamos que nós invadimos a parte nova do prédio, sem nós termos lá internet, sem ter linha telefônica, sem ter nada de organização lá naquele lugar ainda, porque estava sendo feito, mas nos ajudou e muito, pois as salas onde era usada para psicóloga e assistente social passou a ser o acesso dos funcionários, onde trocavam de roupa, se higienizavam, colocavam um uniforme adequado, os EPIs exigidos através da lei. Fechamos os portões dia 19 de março, foi feita a reunião no dia 20 de março, nós fechamos os portões, fechamos a entrada do pessoal. E a gente foi indo, conseguimos segurar até esse ano. E aí, infelizmente, esse ano a gente acabou tendo um surto, então, lá dentro de Covid. Tivemos algumas perdas, onde foi muito sofrido para nós todos. A gente teve, assim, uma tristeza muito grande para todos, inclusive para os residentes. Mas agora, a gente diz que tem a terceira vacina, né, já o reforço. A gente já está com as visitas liberadas já há algum tempo. Estamos organizados internamente para receber as visitas durante a semana, com agendamento. Temos as salas disponíveis para colocar os familiares junto com o residente. Então, é só ligar pedindo horário, marcando horário com a gente. Liberamos as saídas dos idosos nos final de semana. Então, por exemplo, hoje, que é sábado, a visita interna, como nos finais de semana, a gente sempre fica com menos gente trabalhando, que é mais a equipe da enfermagem, a equipe cuidadora e a cozinha. Então, é muito pouca gente para receber as pessoas, para colocar na sala e tal. A gente definiu que pode levar para casa. Então, nós temos familiares que ligam durante a semana, sábado de manhã eu vou pegar fulano de tal, 10 horas, ele vai almoçar lá com nós vamos conversar, vamos se reunir, e dentro das normas que a gente coloca, que é não botar muita gente junto no mesmo lugar, se alguém tiver gripado, não ficar junto, essas coisas assim. E o pessoal, os familiares também estão contribuindo bastante com isso. E à tarde retorna o vô lá para o lar do idoso. Então, a gente já faz um tempo que está com isso funcionando. Principalmente a gente cuidou um pouco para passar o frio, né? Ali naqueles dias muito frio a gente não permitiu a saída, mas agora já estamos permitindo. Então, assim, existe esta abertura já, e o cuidado que deve se ter com todos os idosos. Estamos com uma quantia já, de novo, de 39 idosos residentes lá. O pessoal voltou a procurar. Temos bastante procura, Betinho, o pessoal está procurando bastante. Mas a gente está recebendo as pessoas já bastante debilitadas, né? Bastante doentes. Então, isso também nos preocupa, e a nossa equipe se torna exigida, digamos assim, por lei, de um grupo grande de cuidadores por causa do grau, né? A gente fala que um residencial pode ter grau 1, grau 2 e grau 3. E nós hoje temos praticamente todos grau 3, né? Então, o grau 3 exige mais enfermagem, né? Mais cuidadoras e tal. E estamos tendo um pequeno problema na questão de conseguir cuidadores também, né? A gente tem pessoas que procuram lá para ser cuidadores, só que quando eles percebem e veem, conhecem a realidade do lar do idoso, muitos deles ficam com dó, não conseguem trabalhar. Esses dias a gente contratou uma cuidadora, ela foi lá para ser cuidadora e ela saiu de lá chorando porque ela disse que ela não conseguiu ver a realidade de alguns idosos que nós temos. Só que nós também, como instituição, não podemos deixar essas pessoas na rua ou dizer não à comunidade ou aos familiares, porque é essa comunidade, é esses familiares que ajudam a manter o lar do idoso em pé, contribuindo aqui fora, ajudando de todas as maneiras, até como madrinha, como voluntária, como de todos os jeitos, né? É só a gente pedir, solicitar. Está aqui a Lorraine que consegue confirmar como presidente. Ela sai na cidade, em 2 toques ela já conseguiu as coisas que a gente está precisando, né? Uhum, sem dúvida. A gente vem acompanhando toda a comunidade, acredito que acompanha o trabalho do lar, que presta esse serviço, e a gente vê, na verdade, nos últimos anos, essa demanda constante, né? Porque
o lar sempre tem que se adequar, construir estrutura, mais profissionais, porque uma demanda vem aumentando no nosso município. A questão da rotina hoje em dia é muito corrida e tenho certeza que boa parte das famílias não tem as condições de manter profissionais, de estar atuando em questão desde tempo, de recursos para prestar uma assessoria como o lar está prestando lá para esses residentes. E justamente como tu falou, Wanda, quanto mais o grau, a gente vai transformando não só um lar, mas quase que um hospital, conforme o grau de complexidade que é cuidar de uma pessoa que, né, tem uma longa caminhada de vida e acompanhado de muitas vezes problemas de saúde crônicos que tem que ser cuidado, exige uma atenção especial. E por isso esse grande esforço aí para adequar a estrutura, né, que foi aí corrido para poder atender, mas veio numa boa hora nessa questão aí da pandemia para adequar também, né, sempre tentando evitar esse surto que infelizmente foi inevitável, mas que a gente consiga aí estabilizar, né, a vivência dessas pessoas. E também é importantíssimo, né, Lorraine, essa questão de voltar à rotina, os familiares estão participando na vida, de quem está lá, está sendo bem tratado, mas o acolhimento familiar é, sem dúvida, uma questão primordial. Verdade. Betinho, eu tenho assim uma questão para fazer com vocês, com os ouvintes. Se não existissem casas geriátricas, o que faríamos com os nossos idosos quando eu tenho um pai e uma mãe, ou uma mãe dependente, né? Em cadeira de roda, um cadeirante, e eu preciso trabalhar, eu faço o que com esta pessoa? Eu deixo em casa sozinho? Né? Então, gente, o lar não é meu. O lar é da comunidade. Você que está ouvindo, você também é responsável pelo lar. Porque será que você não vai lá um dia? Quem garante que eu não vou precisar de uma instituição, de um acolhimento, o dia que eu ficar mais velha, né? Então, Betinho, a gente construiu essa sede, essa administração, foi, como diz a Wanda, eu sou muito religiosa ao Espírito Santo, né? E aquela coisa que nós tínhamos lá, que para mim era uma coisa, que era uma salinha no meio do salão dos voos, aquilo me incomodava muito. Porque era uma coisa, não tem nem como definir como sala, né? Então, a gente resolveu, fizemos uma equipe, saímos pedindo à comunidade, e aquilo existe hoje porque a comunidade ajudou, né? Se não fosse a comunidade, nós não teríamos recurso nenhum para poder fazer aquilo lá. Porque a nossa entrada mensal é única e exclusivamente para manter. Não temos disponibilidade de verba para ampliação, para construção. Nós dependemos da comunidade. E quando fala-se em verba e valores e tal, como deu a pandemia e a gente perdeu alguns idosos e não recebemos, não aceitamos, não colocamos outros lá dentro justamente porque o lar de idoso tem uma organização interna de fazer o acolhimento, mas esse acolhimento acompanhado. O acolhimento acompanhado significa receber o idoso, mas antes do idoso entrar lá, reunião com a família, reunião com a psicóloga, assistente social e tal, do lar do idoso, para conhecer a pessoa, para saber como é que a pessoa se comporta, para saber como é que vai ser. Aí a pessoa entra lá no lar do idoso, a psicóloga, assistente social, a enfermagem acompanham a entrada dessa pessoa, vê a maneira como ele reage, para poder ver qual o quarto que vai ficar, mais próximo a qual idoso que pode chegar, como é que ele é. Ele conversa bastante, ele conversa pouco, ele tem o Alzheimer bem avançado, ele tem o Alzheimer menos avançado, ele é consciente, ele não é consciente, porque tem alguns que chegam lá que não tem clareza de nada. Então, cada um tem o seu atendimento individualizado e específico. E dentro disso, a família tem que acompanhar. E no forte do Covid, a família não podia entrar lá dentro. Então, a gente não é que não podia, até podia ir até lá, saber, receber informações, olhar pela janela, sabe, ver, mas não é aquele contato, sabe, Betinho? Uhum. Era um olhar, assim, através dos vidros, digamos assim, né? Nunca foi extremamente proibido de ver o idoso, sempre se permitiu ver, mas ver à distância, ver através da janela, ver através de chamadas de vídeo e etc.
Aí, quando isso aconteceu, a gente acabou vendo lá pelas tantas que a entrada dos idosos, que é o pagamento que a gente recebe das prefeituras quando tem convênio, dos idosos particulares quando eles pagam e tal, não estava nem fechando a folha de pagamento, né? Então, nesse sentido, assim, ó, quando fala isso, a gente lembra da Cotrijal, que levou algumas toneladas de alimentos, da Stara, que levou uma grande quantidade de alimentos, da Jã, que contribuiu muito com EPIs e todo o material que nós precisávamos, inclusive com aquele aparelhinho para medir febre, a Stara também, o Roster contribuiu, criou-se a Liga das Indústrias, aí na Liga das Indústrias, da Starrar, Grasmec, Roster, todas essas indústrias se juntaram e levaram, né, doações para nós. Então, isso deu uma certa segurança muito grande para a gente, né? E ganhamos muito material de higiene e limpeza, muito gel, álcool gel e tal. Isso tudo colaborou, porque só em EPIs nós gastamos, do dinheiro que veio do governo federal, nós gastamos R$35 mil e faltou EPIs ainda. Porque nós tínhamos um uniforme simples, né? Com a entrada do Covid, a gente começou a responder relatórios do Ministério do Trabalho, Ministério Público, Estadual, Municipal, todas as entidades assim, fiscalizadoras do governo federal, estadual e municipal, inclusive, começaram a exigir esses EPIs, essas roupas mais grossas, aqueles capotes, aquelas roupas assim, né? Pareciam uns astronautas andando lá dentro do lar do idoso, né? Então, assim, isso tudo também envolve em valores, né? E aí tu compra um jaleco daqueles por R$1,90, R$1,90, e daí tu termina de usar e põe no lixo. Entende? E tu usa 5 minutos entrando dentro de um quarto de alguém que está com Covid. Então, isso tudo também deu um certo baque na questão financeira, mas a gente consegue dizer assim, ó, a comunidade não nos deixou abandonados. Que bom, Lorane. E sem dúvida, como eram pessoas mais vulneráveis que acabam tratando, esse cuidado com o Covid, se já em torno de toda a comunidade já era grande, lá ele teve que se intensificar de uma forma gigantesca, para não deixar que isso pudesse afetar aí a saúde de quem estava lá interno e quem estava lá em acompanhamento. Mas tu colocou muito bem, eu acho que é importante a gente ressaltar aí para a comunidade nessa questão dos custos. Porque justamente falei antes ali, mais se assemelha a um hospital do que... É verdade. Porque assim, a pessoa... compara um colégio, tem um monitor, tem uma turma inteira. Ali o atendimento tem que ser quase que individualizado, é bom colocar. Tem assistência psicológica, assistência social, tem a questão da enfermagem. Um médico contratado. Então é uma questão que a Lorene falou. E se você não tivesse esse lar, não seria você só deixar o seu emprego para cuidar desse idoso. Uma pessoa só dificilmente consegue. Dependendo do estágio. Né? Até porque existe exaustão aí psicológica, fisiológica, uma exaustão que é grande. Né? Uma pessoa sozinha dificilmente consegue cuidar de um idoso aí, né? Independente do seu grau aí de doença ou de cuidados que são necessários. Mas que bom que realmente a comunidade sempre abraça e está abraçando aí. E que tem pessoas como a Lorane, a diretoria, as madrinhas aí estão voluntariamente lá, colocando aí com profissionais, sem dúvida, de respeito e com seriedade, a Wanda lá coordenando, que conseguem dar andamento a essa questão. E agora veio uma coisa justamente do agradecimento. E a gente fica feliz e com uma satisfação gigante de poder tratar esse assunto aí do Lar Agradece, né? Que foi uma coisa pensada aí, né, Lorane? Sim, verdade. Assim, só antes de falar na Semana do Lar Agradece, assim, um parênteses, digamos assim, a gente está entregando a presidência em maio do ano que vem, então estamos encerrando. Nós tínhamos sonhos, né? Nós tínhamos projetos de construir uma ala individual. Né? Porque muitos idosos não gostam de partilhar o quarto com alguém. Então, nós tínhamos um projeto onde iríamos construir apartamentos individualizados. Né? Entrou a pandemia, foi por água abaixo o nosso projeto. Então, as próximas diretorias e a comunidade
eu acredito que tem que se movimentar, Betinho, e fazer uma ala individualizada, onde você vai lá, você tem o teu quarto, o teu banheiro, uma mini sala com cozinha, se tu tiver condições, né, de fazer, porque os vovôs, muitos não gostam de partilhar o quarto com outro. Às vezes é bem complicado. Então, aqui fica um alerta para a comunidade. Vamos nos movimentar e ampliar esta parte do lar do idoso, né? Mas, vamos então para a semana, né? Hoje vai precisar ficar mais um mandato, Lorraine, para concluir essa questão, né? Já estou Wanda? 4 anos, já fiz a minha parte. Mais 4, acho que dá tudo certo. Daí... Então, assim, Betinho, o que acontece? A gente sempre está batendo de porta em porta, pedindo, né? E ninguém diz não. Ninguém diz não, tá? Então, nós decidimos, vamos agradecer a comunidade, né? Então, nós vamos ter uma semana de 4 a 11 de dezembro, tá? Tá bem próxima aqui, né? Nós vamos ter essa semana onde nós vamos proporcionar, vamos tentar retribuir à comunidade um pouquinho dentro das nossas possibilidades, é óbvio, né? Nós vamos devolver para a comunidade o que a gente recebeu, tá? Então, nós começamos dia 4 com o futebol às 10 horas. E a Wanda, que entende mais de futebol do que eu, vai explicar, né, Wanda? Entendo nada ou menos ainda, mas assim, o que vai acontecer nesse dia 4, às 10 horas da manhã, no Campo do Colorado, organizado por um grande amigo e apoiador do Lar do Idoso, Elton Petri e família, né? A família do seu Elton Petri está organizando este jogo, que é os veteranos profissionais do Estado e os veteranos amadores do Estado. E aí nós temos, assim, várias pessoas de renome no futebol do Rio Grande do Sul que vão se fazer presente neste jogo. E aí a gente coloca este jogo como um presente para a comunidade. Mas é um presente para a comunidade porque todos os jogadores que estão vindo, eles estão vindo de forma gratuita e vão participar da comunidade, vão contribuir, vão dar esse presente de jogo de futebol, então, que é a maneira que eles têm para ajudar, né? Cada um tem seu jeito. Ontem nós estávamos até conversando, tinha um senhor que ele disse, eu não sei fazer nada, eu sou só pedreiro. Mas nós também podemos, de repente, dizer, tem um trabalho de pedreiro lá que possa ir lá e contribuir e fazer, né? A gente agora lançou o desafio de quem corta cabelo. As mulheres e homens, né, que cortam cabelo. Quem quiser ir lá no Lar do Idoso, então, agora, para ajudar a cortar o cabelo. Então, cada um ajuda de sua maneira. No sábado de manhã, então, os jogadores estão vindo fazer esse jogo de futebol às 10 horas da manhã, no Campo do Colorado. Daí, de meio-dia, vai ser servido um almoço, um churrasco, né? Quem quiser almoçar lá junto com esses jogadores, então, para conversar, trocar ideias e tal, né? Chegar mais perto do seu ídolo, né? Tirar uma foto e coisa assim, é R$50 o cartão. Então, a gente, inclusive, nós, Lar do Idoso, temos cartões à venda e a família do Elton Petri e os seus amigos que estão contribuindo também. Então, esse é o jogo de futebol. E vai ser feito no Campo do Colorado de manhã, às 10 horas, porque na parte da tarde começa o campeonato municipal do município de Não Me Toque, né? Então, a gente também até desafia os jogadores do campeonato municipal de Não Me Toque, que venham ali almoçar com os jogadores mais antigos, né? De repente, até aprender algumas jogadinhas que ainda não viram, né? Através desse jogo. Algumas manhas. Algumas manhas, né? Brincadeiras à parte, mas é isso. O jogo de futebol é uma coisa gostosa e a gente, quem gosta, valoriza, né? E esse jogo, então, assim, a gente vai dar, mas a gente também vai receber. O ingresso é 2 quilos de alimento ou então R$10. A gente vai estar com uma caminhonetinha para receber e uma pessoa para receber também. Claro, né, que dar mais de R$10 será muito bem-vindo, porque a gente ainda continua com projetos. A gente não está encerrando os projetos por aqui, não. Nesse mesmo dia 4, Roberto, a gente vai ter uma missa, uma celebração de agradecimento na Igreja Católica. Tá? Por que na Igreja Católica? Porque o Lar do Idoso o início do Lar do Idoso foi através dos vicentinos, que é da Igreja Católica. Então, nós vamos ter uma celebração com a presença de várias pessoas que
colaboraram com a criação do Lar do Idoso. Né? Com a criação e a continuação, né, do Lar do Idoso até nos dias de hoje, né? A missa já está organizada, já conversamos com o pessoal, inclusive com os cantores que vão ajudar nós. Então, vai ser uma celebração muito bonita. A gente desafia todos aqueles que fizeram parte das diretorias ou familiares de quem fez parte da diretoria a participar desse momento de agradecimento e de oração. No dia 5 é domingo. Dia 5 nós vamos fazer assim um almoço especial para os nossos vovôs, eles vão ganhar um bom churrasco. Dia 6, nós vamos ter uma live no CRAS com a colaboração da assistência social, né? E o Conselho do Idoso. Conselho do Idoso, onde nós vamos fazer uma prestação de contas, tudo aquilo que a gente ganhou e o destino que a gente deu. Tá? A gente faz questão de mostrar para a comunidade o que é feito com as doações e com as entradas. Dia 7, nós vamos trazer uma palestrante muito boa. Até aqui já vai ficar um convite, tá? A gente vai espalhar uns convites pela cidade. E a nossa palestra é cuidar de quem cuida, porque nós temos muito cuidador em casa e esse cuidador é esquecido. Então, nós vamos ter uma palestra, a pessoa é muito boa, ressalto aqui, muito boa mesmo, né? Mônica, né? Enfermeira Mônica. Ela vai nos agraciar com essa palestra. Vale a pena assistir, tá? Eu vou continuar, porque senão estoura nosso tempo, né? Dia 8 é o Dia da Família, tá? Nesse Dia da Família, nós vamos ter o sorteio da rifa. Até quem não adquiriu sua rifa, né? A gente tem para vender, os prêmios são muito bons, R$10 o número, nós vamos ter o sorteio dessa rifa. À tarde, a gente tem uma confraternização organizada pelas madrinhas. É uma confraternização interna lá com os nossos vovós. Dia 9, a gente tem um pedágio. E nesse pedágio, vai ser o pedágio Lar Agradece, a gente vai ofertar um cartão para os colaboradores. E quem quiser também colaborar conosco, será muito bem-vindo. Quer fazer alguma observação? No dia 10, nós vamos ter uma live, porque a gente recebeu, Betinho, quadros belíssimos de artistas renomados. Nós temos um óleo sobre tela que o Dimas, que é um grande artista plástico de Não Me Toque, pintou do nosso chaveirinho, da nossa Mariazinha. É uma coisa lindíssima, tá? Vamos ganhar também da Rose Pádua o quadro da Cotê, porque a Cotê também foi moradora do lar. E por aí vai, nós temos vários artistas, a Heloísa Paim, foi a professora e artista plástica de Não Me Toque. Ela promoveu esse trabalho e nós temos vários artistas de Porto Alegre que nos enviaram obras que serão colocadas no lar para deixar o lar mais bonito e mais alegre. Aí a gente vai apresentar para a comunidade, vai ser uma filmagem onde nós vamos mostrar tudo que a gente recebeu da comunidade. Tá? Eu esqueci no dia 8 ali, na confraternização, nós vamos ter assim uma celebração com os 2 pastores. Então nós temos o começo, nós temos o começo com o católico, dia 8 os pastores e a família vêm lá, os 2 pastores luteranos, tá? E nós vamos encerrar nossa semana com a apresentação do coral Assembleia de Deus. Porque os nossos moradores ou são católicos, ou luteranos, ou da Assembleia. Então, a gente procurou contemplar todos os credos religiosos professados na nossa instituição. Reforçando aqui só uma questão, quando se fala na prestação de contas, Betinho, a gente vai já aproveitar e deixar transparente nesta live do dia 6 às 19h30, tanto o dia 6 quanto o dia 7 é 19h30 no CRAS, tá? Lá, ali junto com o pessoal da assistência social que está nos ajudando. Essa prestação de conta, além de ser uma explicação para todos os residentes do município de Não Me Toque e região
sobre as contribuições através de rifas, através de doações, através de coisas. Também a questão do Fundo do Idoso, né? Que o Fundo Municipal do Idoso, ele contribuiu e contribui muito com os nossos projetos ligados ao Fundo Municipal do Idoso, nas atividades e naquilo que se faz dentro do lar. E também aqui tem a prestação de conta dos 100 mil que veio do Giovanni Cherini, temos valores assim que veio da comarca de Não Me Toque. Então são coisas assim que a gente vai trazer público através de uma live para ser totalmente transparente aquilo que se tem lá. E cuidar de quem cuida é a enfermeira Mônica, aquela que já esteve aqui naquela semana que o Conselho do Idoso fez a Semana do Idoso. Ela vai fazer então o trabalho. E a Lorraine ressaltou muito bem, não é só para os cuidadores da Casa Betânia ou cuidadores do lar do idoso, mas sim aquele cuidador que tem um familiar em casa. Você, filha, que cuida da sua mãe ou do seu pai e está precisando de uma palestra, de um reforço, de um alerta, de uma ajuda, venha participar. Ninguém impede. Ou então participe da live que vai ser feita através do portal. Né? E dia 8, a Lorraine falou, os familiares já foram avisados para estar presente lá. A gente pensa que se chover, então, a gente vai suspender a vinda dos familiares, porque a gente pensa em fazer lá fora, porque aglomera bastante gente, né? Uhum. Então, a gente vai avaliando e vai avisando, né? E no restante, é isso aqui. A questão das artes, das telas pintadas, muito lindas, também vamos apresentar as pinturas dos idosos. Eu não sei se vocês sabem, mas nós temos uma terapeuta ocupacional, junto com a psicóloga e inclusive a fisioterapeuta, e os nossos residentes lá pintaram telas durante o ano, né? Então, nós temos telas, temos panos de prato, temos várias atividades que eles fizeram, e nessas atividades também a gente vai colocar junto para o pessoal ver através de uma gravação. Vai ser feito um vídeo bem caprichado para divulgar nas redes sociais, né? Hoje tudo se divulga nas redes sociais e muita gente tem acesso, né? Então é importante que o pessoal também veja que os nossos vovôs estão pintando isso. E um detalhe aqui agora quando se fala em pintura. E é uma experiência assim, não sei se a gente não pode levar para o lado triste, sim para o lado alegre do que é uma instituição, o que é um lar do idoso. Uma senhora que passou a vida inteira dela cuidando dos filhos, levantando de manhã bem cedo, ajeitando o café, tirando leite, fazendo as atividades dela e indo para a roça até o horário de fazer o almoço. Vim para casa, correndo tudo, fazer o almoço, lavar a louça, ajeitar as coisas dela e ir para a roça até escurecer para voltar para casa, tirar leite, ajeitar as crianças e pôr na cama. Como é que eu vou pegar um pincel para pintar se eu nunca vi isso na minha vida? Assim, vó, pega desta maneira. Aqui, ó. Vamos ajeitar aqui o pincel. Gente, esse trabalho nós temos lá dentro. Esse trabalho a terapeuta ocupacional faz, esse trabalho a fisioterapeuta faz, no momento em que ela faz o idoso movimentar os seus dedos para pegar o pincel, para fazer a atividade. E isso, gente, ele é patrocinado por você que está ouvindo, que está nos assistindo através do Face. Gente, isso é importante. Vocês já imaginaram, com 80 e poucos anos de idade, voltar a aprender a fazer uma pintura em tela? O quanto se torna emocionante isso, né? O quanto isso é importante. E lá em casa, você, filha ou filho, vai ajudar a fazer? Aí os vovô, né? Um senhor disse, eu só trabalhava, eu nunca fui numa bodega jogar carta, agora aqui estão me ensinando a jogar vispo, né? Que é, eles vispo, uns dizem loto, outros, né? Mas aprendendo a jogar, agora vocês vão me ensinar a jogar. Sim, vou, agora aqui o senhor pode jogar, agora o senhor não precisa ir trabalhar, né? Então são coisinhas assim que eles, eu ainda posso aprender. Sim, ainda pode aprender. E, Betinho, saiu umas telas tão bonitas, mas tão bonita que tu não imagina. Tá lá exposta nas paredes do salão e se emociona, porque são coisas simples que para nós é só mais uma coisa, né? Mas para eles é mais uma atividade que dentro de sua vida aprendeu. Uhum. É uma obra que partiu deles, é um filho. É uma coisa gratificante que eles nunca tiveram oportunidade e agora estão fazendo. Mas aí, ressaltar
importantíssimo trazer essa semana cheia, lotada, mas sem dúvida gratificante e importante, que vai desde da fé ali, independente da religião, para fortalecer essas perspectivas e motivações para a vida, mas algumas questões bem importantes aí, a prestação de contas, eu acho que sem dúvida todo mundo tem que saber, a transparência é fundamental, toda instituição que trabalha com seriedade gosta de ser transparente, né? E vocês têm isso como uma questão muito séria. Sim, porque assim, Betinho, eu sei que tem muita gente que colabora com outras instituições de outros municípios, mas aonde você vai precisar é daqui. Então, eu acho que tu tem que colaborar com a comunidade aqui, onde você está inserido, né? Betinho, como eu sou uma senhora idosa, né? Eu pertenço à terceira idade. Falta muito ainda. Não, 73 já faz parte da terceira idade, né? E eu sou uma pessoa assim, sou muito inquieta, eu não consigo ficar dentro de casa. Tá? E então, o que a gente está fazendo? A gente está revitalizando a pracinha do lar. Vocês vão ver como nós vamos ter um ambiente bonito para sentar com os vovôs lá. Vai ter uma gruta com o santo padroeiro do lar, né? O São Vicente. Nós vamos ter uma churrasqueira, que se a família quiser ir lá comer um churrasquinho, fazer um churrasquinho pro seu familiar, ele vai poder ir com bancos bonitos. Olha, a gente vai inaugurar essa pracinha, tá? E a gente vai botar no Face, a gente vai contar para vocês que ambiente bonito nós vamos fazer para os nossos vovôs sentarem nesses dias de calor. Que coisa boa, e justamente a rede social ela facilita, né, essas questões. Nossa, e muito. Consegue chegar praticamente em toda a comunidade com uma live, seja para prestar contas, dizer onde está indo os recursos, ou até para divulgar uma iniciativa ali. Eu tenho certeza que isso aí valoriza o ambiente. Nossa, sim, nós tínhamos, perdão, Betinho, nós tínhamos um projeto, parceria com a Emater, de uma grande estufa. Mas era uma coisa muito boa, mas daí entrou a pandemia e foi o nosso projeto. Quem sabe a próxima diretoria... Porque nós tivemos um projetinho que nós vamos colocar aqui do Sicredi. Coloca ali, Wanda. O Sicredi abriu aquelas inscrições para entidades participarem e a gente conseguiu um projeto de recolher a água da chuva, né, através de uma cisterna, para aproveitar essa água para a horta, né? Então, ele está em andamento, né? A gente ainda não terminou totalmente ele, estamos em fase de terminar a estrutura, a montagem e tal, e aí, depois disso, a gente vai ampliar, recolher a água da chuva e fazer isso, dar uma revitalizada na nossa horta, apesar de que nós temos bastante coisa produzindo lá, né? Inclusive, nós temos, o pessoal acho que deve também saber, um pedacinho de terra nos fundos ali, que é dá 1 hectare e pouco, junto com os terrenos cedidos. Também é plantado soja, trigo e tal, que é uma renda que entra através de doações das pessoas. A gente é os únicos agricultores que temos 100% de lucro, né? Porque a gente ganha o semente, ganha o adubo, ganha plantio, então é 100% de lucro, né? E também nós estamos fazendo um acompanhamento bem detalhado agora com relação a mais um projeto do Fundo do Idoso, que também vai ser explicado e deixado claro no dia da live, que vai ser no dia 6. Né? Coloca um pouquinho sobre os recursos do Fundo do Idoso, Wanda. Isso. A questão do Fundo do Idoso, pessoal, nós inclusive tivemos uma reunião essa semana chamada pela Prefeitura Municipal de Nome Toque, junto com o CONDICA e o Conselho Municipal do Idoso, com os contadores, onde foi trazido presente a maneira e a forma de ajudar as pessoas que pagam o imposto de renda a não depositar todo o valor para o governo e sim poder deixar até 6% desse valor depositado nos fundos. Esse fundo, ele está ligado a um CNPJ, ligado à prefeitura, mas a prefeitura não administra esse fundo, a não ser com a autorização dos conselhos, que é o Conselho do Idoso quando se trata do Fundo do Idoso e é o Conselho da Criança e Adolescente quando se trata dos valores e com relação à criança e adolescente. Então, assim, gente, tem a contribuição que pode ser feita
através do seu contador, converse com o contador que faz a declaração do seu imposto de renda, vê qual é o valor que tem que ficar, que pode ficar, até quanto pode ficar, as datas que são previstas para pessoa física é até final do ano, pessoa jurídica pode ser durante todo o ano. A gente teve aí um depósito muito bom no fundo do idoso e também no fundo da criança e adolescente da empresa Arroz. A gente tem das outras empresas do município de Nametoque também que fazem, né? A empresa Arroz foi os últimos, né? Por isso que eu mencionei. Mas a gente sabe que a Stara, a JAN, a Grasmec, todas essas entidades, essas empresas também fazem seus depósitos e tal, para poder colaborar, contribuir a Cotrijal. Funcionários das empresas também, com seu valor maior, também podem fazer sua doação. Então, isso é colocado nessa conta e as entidades elaboram seus projetos a partir das necessidades, a partir da política pública de utilização dos valores em benefício do idoso ou então em benefício da criança e adolescente, e é feito, então, a prestação de contas e tal, publicamente, e a prefeitura acompanha, os fiscais acompanham, e nessa reunião, inclusive, o pessoal da APAI e das BAN se fez presente e fez uma apresentação muito bonita, onde o dinheiro que foi transferido, digamos assim, para eles, do Condica, eles transformaram isso em atividades com as crianças, né, da APAI e das BAN. E nós, Lar do Idoso, estamos transformando isso em melhorias na estrutura e também essa parte onde os idosos, então, fizeram pinturas em tela, pano de prato, etc. Essa colaboração e essa ajuda. E melhorias nos equipamentos para fisioterapia. É um recurso que ia para fora e acaba ficando aqui. Então... E é muito importante ressaltar, Betinho, que o lar é uma instituição, é uma casa. É uma casa com 40 residentes, mais os funcionários. Então, é uma grande residência, um grande lar, né? E como toda casa precisa manutenção, então, com esse recurso do Fundo do Idoso, a gente vai continuar arrumando o lar. Temos rachaduras. Nosso projeto para o ano que vem, então, é reformar os banheiros, né? Porque não é justo que a última morada, porque é a última morada, seja feia. Não, ela tem que ser bonita, ela tem que ser agradável, ela tem que ser arejada, ela tem que ser higienizada. Enfim, você tem que proporcionar ao residente o maior conforto possível, né? E isso graças à colaboração, à entrada do Fundo do Idoso. Sem dúvida, Lorraine. São iniciativas aí que valorizam. A gente é o reflexo do ambiente que a gente vive também. Exatamente. E traz, né, para essas pessoas aí uma motivação, né, desde as coisas diferentes que são tratadas ali. Mas realmente é importante falar sobre esses projetos. Até depois queria ressaltar, e ficando esses projetos, né, focar um pouquinho mais depois para voltar na semana, do que foi feito e o que ainda se pretende. Eu sei que você tem bastante ambição de desenvolver, de fazer, claro, todo o seu tempo. Tem projetos aí pro lar, e eu queria que, se fosse colocar um pouco, né, o que se pensa aí pro futuro. A Lorraine falou que o ano que vem acaba seu mandato, mas tenho certeza que não vai se desligar. A Wanda vai estar lá acompanhando, né? O que se pensa também ainda em termos de projeto, de se viabilizar pro lar do idoso aí a médio ou longo prazo. E também o que já foi desenvolvido, de onde estávamos, para onde estamos e para onde queremos ir, né, Wanda? A gente queria construir a sede administrativa, a gente construiu. A gente conseguiu, com a doação da comunidade, a gente conseguiu colocar... Nós temos mesa, por exemplo, nós temos uma mesa muito bonita, temos até uma sala de reuniões, coisa que não tinha nada, né? Temos uma sala de reuniões. Na administração, são 126 metros de área construída, onde tem uma secretaria, uma sala da coordenação, uma sala da psicóloga, uma sala da assistente social, temos uma pequena cozinha, um banheiro e uma sala de reuniões. Tá? Nós ganhamos de Ibirubá, de um marceneiro de Ibirubá, uma belíssima mesa para reuniões. Tá? Nós ganhamos de empresas aqui de Nametoque toda a mobília, todas as mesas, cadeiras. Nós não compramos nada, nós ganhamos tudo. Se você for lá no lar,
desde cortinas, quadros, mesas, cadeiras, tudo. As floreiras. Eu saí pedir flor aí para a floricultura, elas prontamente nos deram. A cozinha, ganhamos um armário belíssimo. Do Schwingel, a marmoraria já nos deu a parte das pedras, né? Então a gente ganhou tudo. A gente nem teria como, nós não teríamos como, não teria. E nós não teríamos como inaugurar, entre aspas, que a gente não inaugurou, entrar meio a toque de caixa quando a gente fechou o lar, né? Se não fosse toda essa doação. E dos grandes desafios que eu acho que vem para as próximas diretorias é justamente essa questão da ampliação no sentido de ver essa quartos individuais, então, né? Eu acho que ainda tem que melhorar a sala da enfermagem. Aquele espaço da enfermagem ele está muito pequeno já para a quantidade de idosos que nós temos. De repente, se nós ampliar o lar, vai ter que ampliar no sentido assim de ampliar até quadro de funcionários. Então, existem muitos desafios. Só que também não dá para dizer que é de hoje para amanhã, né? E um dos grandes desafios que se tinha e que era todo final de mês era mais esse valor. 7.500, 8.000 de luz. Entre 7.500, 8.000, às vezes até 8.700 reais de luz, dependendo do mês, se era um mês muito frio, que tinha que ligar ar-condicionado, os chuveiros, então, acabava botando mais no quentão, que nem a gente fala, né? A questão de aquecer o ambiente e tal. E aí, essa diretoria conseguiu, né, através de várias campanhas, digamos assim, né, ver aonde se conseguiria instalar, então, energia solar de forma mais barata e tal. Ela acabou fazendo um financiamento, né, na Sicredi para colocar energia solar, então, que é uma das grandes vantagens. E ontem, de novo, então, chegou a conta da luz, Lorene, e eu nem cheguei a te passar, mas de R$800. Opa! De 8.000 para 800. Então, 10% claro, do total. Tem o pagamento da prestação, Sim, que é uma prestação fixa por um determinado tempo. Mas mesmo assim, com a prestação, nós vamos gastar R$5.000, 5.000 e pouquinho de luz. Então, querendo ou não, hoje a gente está tendo, porque com esses dias de calor aí também se usa bastante ar-condicionado nos quartos e tal, ventilador e essas coisas todas. Também ia ser um valor alto de energia, né? Eu estava pensando assim, Wanda, agora com esse calorão que deu e com o aumento que houve da energia elétrica, nós gastaríamos uns 10.000 mês de energia elétrica. E se o aumento da energia elétrica vai acontecer mesmo no próximo ano, como estão falando, em torno de 20%, gente, nós estaríamos assim, mensalmente desesperados, né? Eu acho que foi uma grande acertada também a instalação da energia solar, porque hoje, concretamente, se paga 5.000 e poucos reais, que é a prestação mais os 800 que está vindo da luz. Realmente tem uma estimativa aí, a FGV até já meio estimou que em torno de 40% até o final do ano de aumento. E a gente vê aí essa questão de privatizações, essa questão de não ter mais o domínio sobre isso, e é uma questão que vai acontecer pelo mercado. Então a gente vê no nosso dia a dia, que é na nossa residência, aí, na nossa casa pequena, residência. Imagine a sua casa lá, você que está com 40 pessoas, mais no mínimo 40 funcionários, porque é um para cada um. Aí, imagine sua casa morando com 80 pessoas, quanto seria a conta de luz? Então seria nessas faixas aí mesmo, né? Que bom que ainda se encontrou essa solução aí para amenizar. Assim, você disse um por um. Por exemplo, tem gente que... quanto funcionário. Mas tem vô que para te tirar da cama, para dar banho, porque eles tomam banho todo dia, né? Precisa 3 pessoas e um guincho. Tem gente com 130 quilos lá, né? Se você tem um idoso, pode pesar o que 50 quilos em casa, você vai ter dificuldade de lidar com ele. Porque eles amolecem o corpo, né? Eles se soltam. Então, uma coisa assim, se torna duplamente pesado, né? E isso judia o funcionário muito se tu deixar... Então, você tem que ter uma equipe grande, uma equipe maior para poder atender. E, gente, não é só o banho. O pessoal diz, eles ficam...
É o banho, é botar na cadeira, é levar para o café, é tirar da cadeira de roda, é colocar na poltrona, é tirar da poltrona, levar para o banheiro, é trazer de volta, botar na poltrona. Isso quantas vezes por dia se ergue e esse voa e se tira e se coloca. E não é praticamente 30 e poucos que usam cadeira de roda, né? De todos os que nós temos. Junto com a semana, então, a gente pulou do dia 11 e estamos, então, o Lar agradece no dia 16 os funcionários. Então, dia 16, o Lar agradece os funcionários especificamente. Então, isso nós estamos organizando internamente uma confraternização que a gente acha que vai ser muito bonita, muito gostosa, porque eles merecem muito, muito, muito mesmo o nosso agradecimento como coordenação, como diretoria para os funcionários. E uma missa, às 15 horas, o Frei Laerte vai lá fazer a missa de Natal no dia 16, então, de dezembro. E já. daí a gente vai inaugurar a pracinha. Isso. Opa, que coisa boa. Com a inauguração da praça. E São Nicolau vai no dia 7 de manhã. Então, é uma semana, assim, vai ser, assim, muito movimentada. Dinâmica, né? Vai ser dinâmica, com várias atividades, com várias coisas boas, assim, vai ser muito bom. E abrangente, vai abranger desde a comunidade, funcionários, moradores do lar, família, Tudo. Quem gosta de jogo vai ter jogo, quem gosta de rezar, vai acompanhar rezar. a palestra. Quem gosta, a Mas palestra. Mas eu vou ressaltar uma coisa que até a Wanda comentou, como são os cuidados ali, a Lorena falou. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando, ele sabe como é que é. Sim, sim. Se alguém ainda não foi, ou provavelmente boa parte de nós todos seremos, independente do grau de necessidade, mas um pouco cuidadores, né? Todo mundo, eu tenho certeza que já passou, vai passar por isso, né? Seja numa dependência maior ou numa independência do idoso maior, mas o cuidado que tu vai ter com ele sempre vai acontecer. Então é uma questão familiar natural, né? Por mais, tenho certeza que muita gente tá acompanhando aí e tal, ouvindo. Eu tenho meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro. Por mais independente que eu seja, eu já tenho que disponibilizar um pouco de tempo para tornar ele cuidador. E por isso é muito importante até ressaltar essa palestra ali, né? Tem muitas pessoas, tenho certeza que o nosso município, que estão acompanhando, fazendo esse acompanhamento para entes, para familiares ou propriamente cuidando de pessoas, que eu tenho certeza que vai abrir um pouco o horizonte aí, trazer, né, essa experiência de quem também faz esse trabalho, né, com profissionalismo, com seriedade e tem experiência nessa área. Então, assim, só ressaltar essa parte aí. Betinho, só nessa questão que tu está colocando aí da cuidador em casa, eu recebo ligações de pessoas que dizem, eu queria falar um pouquinho contigo porque eu não sei como é que eu faço para cuidar. Eu estou cuidando da minha mãe que tem Alzheimer e eu queria saber como é que eu faço para cuidar. A gente tá ali, então o pouco que a gente sabe, a gente responde e eu às vezes até digo, espera um pouquinho, eu vou passar para a enfermeira vai conversar contigo. Até nisso, às vezes acontece do lar contribuir com a comunidade. Então, se você tem alguém em casa que você está cuidando, você é filha ou é filho, vá nessa palestra. Participe lá, escuta o que ela tem para dizer. Se não vai poder ir porque vai ter que estar cuidando do familiar em casa, acesse então o portal que vai estar fazendo a transmissão da live, acesse e acompanhe, né? Acompanhe porque é uma das maneiras que você vai ter de receber a nossa contribuição como lar de idoso para a sociedade e para a comunidade. Sem dúvida, fica aí o convite. Nós estamos chegando aí ao fim do programa, já 10 horas da manhã. A gente agradece aí todas essas informações que foram partilhadas para a nossa comunidade aqui no programa. Também esses convites deixados para a Semana do Lar Agradece. Parabéns pela iniciativa e agradecer a presença. Obrigado, Wanda, por estar aí compartilhando, pelo teu trabalho também. E a gente está à disposição aqui como programa, como rádio, para divulgar todas as questões referentes aí ao lar e também toda a nossa comunidade. Obrigado, Betinho. Obrigada, Rádio, pela oportunidade. E obrigado, comunidade de Não Me Toque, por sempre estar apoiando e ajudando e contribuindo com o lar de idoso. Não passa um dia sem a gente receber uma doação naquele lar. Que coisa boa aqui. Continua assim e isso se amplie. Lorene, parabéns pelo trabalho, pelo mandato. Que continue aí sempre ativa, representando o lar com muita seriedade e dedicação que tu vem acompanhando, Lorene. Obrigada, Betinho. Obrigada, comunidade, né? Já, mais uma vez, muito obrigada, comunidade. Nosso trabalho só é possível porque vocês colaboram, né? Betinho, fica aqui nossos
nosso carinho, nosso agradecimento pela oportunidade. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar conversando um pouco com vocês, com todo mundo que está nos acompanhando em casa, nas redes sociais, pela rádio. Desejar aí muito obrigado por ter acompanhado e também um bom fim de semana, um bom sábado e até o sábado que vem. Forte abraço. Um bom dia.